Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus, eu louvo ao nosso Deus por mais esse nosso encontro. Eu sou o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Igreja esta que estimula a sua fé, sem desprezar a sua inteligência. Eu recebo sempre assim acontecendo na sua vida. Jamais você desprezando a sua inteligência, se deixando levar por doutrinas várias e estranhas. Mas declaro, amado de Deus, o seu coração confirmado pelo poder de Deus com a graça de Deus. Assim eu declaro, assim eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já, amado de Deus, faço este convite para que juntos estejamos na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada no centro de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, centro de Osasco. As nossas reuniões são às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Contamos com a sua presença e, como hábito, amados de Deus, importante você ter a sua Bíblia e o seu caderno de anotações, para tomar nota de tudo que será dito. Como também peço para que você tome nota do título da mensagem: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essas foram as palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. E vejamos essa evidência, abrindo a sua Bíblia, em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Já nessa leitura, com a mente de Cristo que temos, já se entende qual é esse poder que Cristo Jesus se refere, que Cristo Jesus fala. Para ser testemunhas de Cristo, somente através do conhecimento da palavra. Então é esse poder que Cristo se refere. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Somente por intermédio do Espírito Santo compreendemos os mistérios de Deus. E compreendendo os mistérios de Deus, nós nos enchemos de poder. Aqui não está falando, amado de Deus, do poder da cura, da fé, do poder do milagre. Aqui está se referindo muito mais do que esse poder que Cristo nos conduz a tomar posse de uma cura, de um milagre. A palavra da graça é muito mais que isso. A palavra da graça, ela nos conduz a reinar sobre esse corpo que temos, um corpo que milita contra a vontade de Deus. Olha só o tamanho da encrenca que nós possuímos, que nós cuidamos, damos banho, higienizamos. Veja só, esse corpo é o Senhor problema, mas esse poder
que é o conhecimento do Evangelho da Graça, nos faz reinar sobre essa carne, nos dando limpa consciência e nos libertando das condenações, das acusações da mente carnal. Esse é o poder, é ter discernimento, é entender o Evangelho, e somente pelo Espírito isso acontece. O conhecimento da palavra da verdade é o poder maior que possuímos e que Cristo aqui está se referindo. Um conhecedor da graça de Deus, ao compreender o Evangelho da Graça, ele tem o poder de ser livre, ele tem o poder de ter paz no coração. Esse é o efeito do poder do conhecimento. Nunca mais seremos escravos de homens religiosos e de seus ensinos escravizadores, como campanhas, como corrente, como sacrifício, como fogueira santa, com o intuito de tirar toda a lã da ovelha, de tirar tudo que ela tem, carro, casa, apartamento. Por isso que Jesus diz: todos que vieram antes de mim, ou seja, antes da palavra da graça, ou até mesmo depois, que tem o conhecimento da graça de Deus, mas prefere estar levando ventos de doutrinas para escravizar as pessoas, os filhos de Deus. Jesus diz: todos que vieram antes ou depois, mesmo tendo conhecimento da graça, mas não acolhendo-a no coração, preferindo as suas doutrinas de homens para escravizar o meu povo, são ladrões e são salteadores. E isso é uma grande verdade. Todo aquele que não prega a graça, que não prega a verdade, Jesus diz claramente, são palavras dele, são ladrões e são salteadores, porque estão usando a palavra de Deus para explorar as ovelhas, para tirar tudo que elas têm. Quem tem esse proceder é um ladrão. São palavras de Jesus, não são minhas. E quem está agindo dessa forma, procure conhecer a verdade para falar da verdade para as pessoas e não conduzir as ovelhas de Cristo a um erro doutrinário, a um erro de escravidão, a uma doutrina de escravidão. Então, sinto dizer, amados de Deus, infelizmente, todos que vieram antes da graça de Deus, Jesus diz claramente: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, antes da palavra, antes da verdade. E mesmo depois dela, tendo o conhecimento, mas preferindo usar dos seus meios doutrinários, que são doutrinas de homens, para tirar tudo que a ovelha tem. Isso é um proceder de ladrão, de salteador. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E somente a graça de Deus nos torna livre desses homens maus e perversos. Somente a graça de Deus nos conduz a ter paz. Esse é o efeito do poder do conhecimento. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, porque é por intermédio do Espírito Santo que entendemos os mistérios de Deus. E nunca mais seremos escravos de homens religiosos e suas doutrinas que aprisionam as ovelhas de Cristo. Mas é como Deus diz, lá em Gálatas: estão sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai, porque Deus, com a verdade da graça, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, vai nos conduzir a ser muito usado por Ele para tirar essas ovelhas da mão desses ladrões e salteadores e curadores, como diz em Gálatas. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder, amado, na vida de cada pessoa, individualmente falando, acontece quando se existe um temor no coração a Deus, quando existe um querer conhecer a Deus. E essas atitudes, o desejo de querer conhecer a Deus, não é dentro de casa lendo a Bíblia. Muitas pessoas estão nessa,
dentro de casa lendo a Bíblia, sendo ela pastor dela mesma, sendo que Cristo estabeleceu a igreja. Cristo estabeleceu o anjo da igreja para trazer o conhecimento. Basta ler lá em Apocalipse. Ao anjo da igreja diz o Senhor, em Pérgamo, em Tiatira, em Filadélfia e muitas outras. Ao anjo da igreja diz o Senhor. Então, sempre terá um anjo, um pastor, uma liderança para cuidar do rebanho, amando de Deus. Então, quando as pessoas têm temor no coração a Deus, ela recebe o poder de entender o Evangelho. Eu recebo que você, que me ouve, tenha esse interesse no coração de querer conhecer a Deus. Porque não é dentro de casa que se conhece a Deus, é ouvindo a sua palavra e tendo alguém que pregue. É como Deus diz: como crerão se não tem quem pregue? Através do apóstolo Paulo. Como crerão se não forem enviados? Então, para se crer, alguém tem que estar pregando. Então, quem vive nos hábitos de serem pastor de si mesmo, dentro de suas casas, sem compromisso com Deus, esses não receberão o poder, que é o conhecimento. E exortação, até isso eu canso de falar, né? Hebreus 10:25, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, porque o tempo se abrevia. Então, com relação às pessoas, aos desigrejados, né, que não estão firmes no Evangelho, o poder de Deus se manifesta em sua vida, amado, através do conhecimento. E não é em casa que se busca o conhecimento. Deus vai sempre usar o anjo da igreja para trazer para o nosso coração o conhecimento, o poder que Ele quer que em nós habite ricamente, como diz lá em Hebreus. Então, quando estamos atentos ao conhecimento, ouvindo, o próprio Espírito Santo, que já está em todos nós, ele revela a palavra, abrindo o nosso coração para que isso aconteça. Que é o que diz lá em Atos, capítulo 16, verso 14, vamos nessa leitura. Atos 16, 14. Vamos a essa evidência, amados de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Muitas pessoas têm o Espírito Santo, mas para que o poder se manifeste, o temor a Deus tem que estar no coração e também o querer ouvir a palavra, o conhecimento, para que esse poder se manifeste, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a presença do Espírito já está em todos nós. 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em todos, mas muitas pessoas estão adormecidas na fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quem são esses mortos? São aqueles que estão nos cemitérios, engavetados? Não. Quando Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, é justamente aqueles que não faz conta da palavra de Deus, não tem interesse. Esse proceder te torna um morto espiritual, mas que está aí, andando para lá e para cá, vivendo somente para si e não tendo nenhuma comunhão com Deus, para o Evangelho. Este está como mortos, como Jesus também mesmo falou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, tu vem e me segue. Então vamos à leitura, Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, amados Deus, ela estava atenta, ouvindo
a pregação do apóstolo Paulo. E quando uma pessoa tem esse proceder, está atenta, Deus abre o coração para a pessoa compreender o Evangelho da graça. E quando isso acontece, ela começa a se encher de poder, que é o conhecimento. Conhecimento esse que te torna liberto das igrejas religiosas, das campanhas, dos seus sacrifícios. Como eu disse antes, que o propósito disso é para escravizar e tirar tudo o que as ovelhas têm, a sua prosperidade, tirar tudo o que elas têm. Esses são os mercenários, né? Como diz a Bíblia, os ladrões e salteadores, palavras do Senhor Jesus. Então, amados de Deus, a Lídia, ela tinha a presença do Senhor, mas ela só passou a exercer poder em sua vida quando ela abriu o coração pela vontade de Deus, quando se lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Quando isso acontece, todos nós passamos a ter discernimento da voz na nossa mente, porque nós temos uma voz que nos perturba, em especial nos momentos de tribulação, de angústia, de tristeza. É um conflito, é uma guerra no nosso exterior, na nossa mente carnal. A carne lutando contra o espírito. Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus não ouve as minhas súplicas, as minhas orações. Parece que Deus não está me ouvindo, porque eu tenho pedido para que isso se resolva há tanto tempo, e ainda nada, e ainda nada. Amados de Deus, isso é a carne militando contra o Espírito. E somente aquele que tem o conhecedor da graça, tem um conhecimento da graça de Deus, sabe se posicionar espiritualmente diante da carne. É igual a leitura, né, de Isaías, que para chover se prostrou de joelhos e orava 7 vezes. Então veja, enquanto o milagre não acontece, não deixemos de orar. Não deixemos de bater na porta. Tem momentos que, se formos pensar pela carne, parece que estamos loucos, batendo na porta sem cessar, pedindo sem cessar, mesmo que ainda o milagre não aconteceu, e continuar nessa insistência. Isso é loucura para a carne, mas para Deus isso é poder. É o poder que o Evangelho nos dá. A certeza de que quem bate na porta, a porta abre-se-lhe-á. Então é isso o que acontece. Uma luta, um conflito em nossa mente. E somente a graça de Deus nos faz compreender, olha, isso é uma ação da carne. Isso que você está fazendo é uma ação do Espírito. Então combata a sua carne, como Davi, né? Porque me perturbas, ó minha alma, dentro de mim. Eu verei o meu Deus ainda em minha vida. Então é isso o que acontece, amados de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo nos dá discernimento em nossa mente, quando é a carne atuando e quando é o Espírito. E nesse momento nós temos o poder de fazer a escolha, alimentar os ensinos recebidos no nosso coração, que nunca, jamais seremos desamparados por Deus. Como Deus diz, né? Jamais me esquecerei de ti. E a carne quer que nós venhamos ter a sensação que Deus não está atento à nossa vida, que a nossa oração, por conta que a nossa oração ainda não foi respondida. Na realidade, a partir do momento que as palavras saem da nossa boca, elas já têm poder, porque é a oração que chama a atenção de Deus. Então, quando você está orando, você está chamando a atenção de Deus e Deus está atento à sua voz. Eu recebo, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse discernimento no seu coração. Somente o Evangelho nos dá o poder de nos conhecer a nós mesmos e as limitações da carne que a gente tem, e reinar em vida.
ser livre e estar em paz. Somente o conhecimento da graça de Deus, que é o poder que em nós foi estabelecido por Cristo, nos dando o entendimento do Evangelho, nos conduz a ser livre, a ter paz no coração, a reinar sobre este corpo. Assim eu declaro, amado de Deus, sendo a sua vida. E vamos à última leitura, Joel capítulo 2, verso 28. Essa aqui é uma profecia que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E isso aconteceu. E isso tem acontecido. Todas as pessoas que nascem sendo anjos do céu já vêm com o Espírito de fábrica dentro do corpo, colocado por Deus, para entender as coisas do alto. Joel capítulo 2, verso 28. Vamos a essa evidência. Joel 2, 28. E assim diz, amados de Deus, essa profecia aqui se cumpriu. Jesus disse: eu vou, mas eu volto, e viverei convosco pelos séculos dos séculos. Em João está descrito isso. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Essa é uma ação, amado, que ninguém vê. Não foi apenas aquela manifestação na festa de Pentecostes, no término dela, como diz lá em Atos, que a língua, como de fogo, repousou sobre cada um deles que estavam no cenáculo. Essa manifestação, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, isso já acontece no nosso nascimento. Quando nós nascemos, já nascemos com a presença de Deus dentro de nós. É como diz lá em Jeremias, né? Antes de sair a madres, eu te consagrei e te ungi, te escolhi. Então, amado de Deus, isso aconteceu e tem acontecido a cada nascimento. E acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Veja que é toda mesmo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Que é o quê? A palavra de poder, a palavra de conhecimento. Vossos velhos sonharão. Somente o Evangelho nos faz sonhar, nos faz acreditar em milagres, em sonhos, em planos e projetos. E vossos jovens terão visões. Que visão é essa, amado de Deus? É de ver coisas. É a visão da fé. É de pensar na sua mente, de projetar na sua mente o milagre. Assim como pensei, sucederá. Assim como determinei, se efetuará. Não é nada de ficar vendo vulto, tendo visões do inferno, disso, daquilo, como muito pregam os crentes por aí afora, totalmente isentos da verdade de Deus. Eu vi que nessa família aqui a morte vai acontecer. Deus me revelou. Olha só, palavras de medo, de angústia, de tristeza. Essas palavras vêm de Deus? Uma palavra para causar tristeza no corpo de Cristo? O amanhã pertence a Deus, quem vai ou deixa de ir. Deus não avisa não, amado de Deus. Quem vai partir desse mundo, porque isso é um departamento dele. Deus não traz esse tipo de revelação nunca para nenhuma liderança que ele escolhe. Mas muitos se metem a ser pastores e mestres sem ter chamado algum, mas com intuito ganancioso, né? Nós bem sabemos disso. Curte aí, curte a like, coloque o seu joinha para que o canal cresça. Qual o objetivo disso? Finanças, dinheiro nas plataformas das redes sociais para serem recompensados. Então quem serve a Deus não se importa com essas coisas. Está ali para falar da verdade. Se vai vir algum fruto, benefício financeiro, amém, graças a Deus. Se não, amém, do mesmo jeito. Mas nunca um verdadeiro
homem de Deus, chamado por Deus, vai pensar dessa forma. O pensamento dele é servir, é levar a verdade. Uma vez mais, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, lógico, conhecimento, a verdade. Vossos velhos sonharão, ou seja, mesmo em ditosa velhice, igual Abraão, não desistiu de ser pai, nem Sara de ser mãe. E vossos jovens terão visões, como diz, de fé, de sonhos, de planos, e tudo colocando diante de Deus em oração. Então essa é a palavra que o nosso Deus nos trouxe. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso tem acontecido. É o Espírito de Deus em nós que nos tem abrido o entendimento para compreender a graça, porque somente no Evangelho nós temos o poder de reinar em vida, de ter paz e de ter alegria em todo o tempo. Como o próprio Paulo disse, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Somente o Evangelho deu a ele essa condição, esse poder, para ele proferir essas palavras. Assim eu declaro sendo a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por cada vida do outro lado que escutou essa mensagem, que você seja muito recompensado por Deus por esse seu interesse em nome de Jesus. Um abraço a todos, do seu amigo Pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.